Aí, noite de volta, deixa eu ver todo mundo que tá aqui. Amanda, Ana Barros, a Bianca, o Davi, a Farlane, a Giovana, o Guilherme, o Eli, o João, o outro João, o Juan, a Júlia, a Késia, a Letícia, a Mariduarda, o Murilo, Nicolas, Nicole, a outra Nicole, o Thiago e o Vitor. Então, 21 pessoas aí e eu, 22. Gente, eu vou falar com um pouquinho de dificuldade por causa desse meu resfriado aí. A turma tá gritando que é culpa minha, porque eu não me agasalhei direito. Mas enfim, vamos lá. Então, esses 4 últimos capítulos, depois quero que vocês deem suas opiniões aí, que vocês gostaram, se não gostaram. Teve um anticlímax ali no final, né? Um final não muito esperado. Não foi foda o livro inteiro, chega no final, vira uma bicha. Tá vendo aqui o Milton? O Milton vai vir depois da gravação. Zezão foi foda o livro inteiro, chega no final, ele vira uma bichona. Mas vamos ver. Então, capítulo 50. Eita. É, ele começa falando que seria melhor deixar o Rosca Grace apagar o Zezão na calçada, né? Quando tava lá os dois. Ele acabou fazendo a família Grace bater no Little Joe em vez do no Zezão, né? O Zezão não se contundir. Porque ele tá com raiva do Zezão ali. Às vezes ele guarda a mágoa do Zezão, né? Porque ele até o final já sabe. Então, o Zezão tava com dor de cotovelo, porque a Yada tinha dado pro amigo, ele achava que ele tinha dado, mas enfim, ela quis se valorizar. Mas ele meio que virou o chicletinho, né, da vida ali. A gente tá trancando para nele. É, e daí ele falou da bicicletinha. Você tem a bicicletinha velha, surrada, só pensa em comprar uma moto, carro. Aí um dia você vê o vizinho com a bicicletinha, você quer a bicicletinha de volta. Você fez essa analogia. Mas enfim. é, Acabou casando com a Yada, né? Foi para Albânia, casou. Aí teve aquele. Foi pro casamento lá na Albânia. Conheceram outros parentes da Yada lá, tudo. Teve a tal da cerveja adocicada que ele detestou, não quis comentar com o Zezão para não perder a amizade. Mas enfim, tava puto que o Zezão não tava se acertando. E o interessante é que a Yada, que no começo ele acha que era bom, que ele incentiva o Zezão a ficar com ela, né? Que ela tinha juízo, ia saber cuidar do dinheiro dele, justamente por causa da Yada, que vai acontecer muita coisa aí, quer dizer, não só por causa dela, né? Por causa do Zezão fazia as coisas dele, mas ela vai influenciar o Zezão nesse final aí. Bom, aí o Zezão volta para as lutas de ranqueamento, né? Porque ele não conseguiu competir, porque teve aquele acidente lá com o Payne, né? Enfim, e sai batendo, arrebentando, atropelando todo mundo de novo. Tanto que as bolsas de apostas era 3 contra 1 a favor do Zezão. É uma coisa rara. O desafiante está mais cotado do que o campeão para ganhar um título. Geralmente o desafiante é o azarão. É o cara que no. Mano, eu acho que chegou. É o cara que não tem muito o. Gente, desculpa esse meu. É o carro. Mas é o carro da frutaria. É que a gente pediu coisa na frutaria e chegou o carro da Marmeladas Dana Nenê. Porra, ela me sacaneou pra falar isso aqui. Coisa de lutador ter pau rasgada. Aí, assim, tava aquela coisa de louco, né? Ele foi morar com o Zezão sozinho na casa de um rancho bonito lá, pra ele ficar concentrado, ficar longe da esposa, aí a azeda tal, não sei o quê. É, Aí o Zezão com a Yada começa a discutir, mas enfim, né? O Zezão aí começa a onda de azar, assim, a onda de cagada. O Zezão compra um frasco de perfume gigantesco lá, e tal, aquela vida de bobo rico, e derruba o frasco de perfume no pé dele e quebra os ossos do pé ali e
vai pro hospital, faz um escândalo, faz todo aquele papeiro, o treinador só vai descobrir no dia seguinte, enfim. E ele fala, se fosse eu tinha colocado o pé no gelo e lutado assim mesmo, né? Que era na véspera da luta. E o. Que foi o que ele fez no passado. Ele quebrou a mão e foi lutar com a mão quebrada. E perdeu. Mas enfim, daí que dor do cacete. Compensação foi a última. Não senti porra nenhuma coisa. Depois de escalar novamente o ranking, aí depois assim, o Zezão voltava para as lutas de escalamento, de ranqueamento, atropelava todo mundo. Chegava na véspera da luta decisiva, da luta pelo cinturão, acontecia uma cagada. Então vamos lá. Depois de escalar novamente no ranking dos cruzadores, superando a desconfiança de todo mundo, Zezão deixou de lutar com Hugo Ramírez porque cortou o lábio lambeiro o lacre de alumínio da ponta do Danone. Ele pegou aquele lacrezinho lá do Danone, foi lamber. Eu já cortei a língua muitas vezes essas tampinhas de iogurte, gente. Que? Tampinha de iogurte. A Fernanda tá tirando sarro aqui. Fala marmelada. Marmelada Nana Dedê. Só que com ele aconteceu uma coisa mais grave, que acontece também. Tem gente que perde pedaço da língua e tem gente que, no caso do Zezão, ele perdeu um pedaço do lábio, né? Tipo, o lábio ficou pendurado ali. E daí foi pro hospital, teve que colocar o lábio de volta, tal, não sei o que, aquela coisa horrorosa. Vamos lá. Então, lembro bem do pedaço do lábio pendurado, parecendo um coelho. Né? E do sangue melando a casa toda e do Zezão tentando estancar. Nem me levantei do sofá. A Yada, minha filha, leva o Zezão pro hospital. Aconteceu de novo. Ela ficou puta, né? Levou. Também não me aborreci quando cancelamos a luta com Steve Tiger One Hands Lee por conta da infecção intestinal absolutamente inexplicada. Então, do nada, o cara teve uma infecção intestinal na véspera da luta. Nem quando deixamos de disputar o cinturão com. Tá vendo que ele tá falando o nome de vários campeões do boxe, né? Que foram sucedendo, e o Zezão, como ele é fictício, ele não pode ganhar o campeonato contra esses caras, né? Teria que ser um mundo fictício. Então o Zezão não vai ganhar mesmo. Nem quando deixamos com o Valdemir Ivanovic, porque o Zezão foi tentar tirar de um buraco no lago congelado os patins do filho da prima da vizinha da Yado e deslocou o ombro e só conseguiu colocar de volta no hospital com o piro. Por fim, não senti absolutamente nada quando, por milagre, o Sr. Horowitz, que era o empresário dele, né, o judeu, conseguimos uma última oportunidade de disputar o título da WBA e o nosso José Filho simplesmente não bateu peso, porque passava o dia comendo besteira junto com a mulher que estava grávida. Então esse foi o último assim, né? O último é o Zezão acima do peso, né? Porque estava comendo um monte de besteira com a Yada. Entendi, agora que é interessante, né? O título está aqui, ó. Título do livro. Entendi, depois de um tempo, que estávamos lutando contra uma força muito maior que nós. Foi nessa época que passei a acreditar mesmo em Deus. Tinha percebido que, se não fosse movido pela sorte, se fosse movido pela sorte, e a vida fosse um grande jogo de roleta, um dia o Zezão seria campeão mundial. Mas não, havia algo, uma inteligência infinita, sei lá, alguma coisa que olha por nós, não sei se com piedade ou desdém. Então ele está falando que tinha uma força ali, que seria o caso do que ele está entendendo por ser Deus, ali no canto do corner, né, impedindo que o Zezão ganhasse o cinturão, porque não era para ele ganhar. Enfim. Aí o que acontece? O Zezão vira uma figura folclórica nos Estados Unidos, quer dizer, aquele cara excelente, aquele lutador que tem tudo para ser o campeão, tem tudo para ganhar, né, o cinturão com facilidade, atropela todo mundo, até chegar na véspera do título, da luta, e acontece qualquer coisa. Ou uma cagada que ele faz, ou uma coisa inexplicável que acontece com ele, e ele não consegue. E ele virou uma figura folclórica. Né? E daí o Zezão já estava. Já tinha batido 4 ex-campeões, tinha ganhado Jogos Olímpicos. Né? E daí ele fala que ele era o Rubinho Barrichello do boxe. Né? Para quem não sabe muito da Fórmula 1 brasileira, o Rubinho Barrichello foi o corredor, foi o
um piloto brasileiro dos anos 90, né, que seria para ser assim, o sucessor do Ayrton Senna, né, depois que o Senna morreu. Só que o Rubinho, ele sempre chegava perto e não ganhava. Né? Ele sempre chegava em segundo lugar. Raras vezes ele ganhou. Teve um ano que ele quase foi campeão, né, mas não conseguiu. Então o Rubinho estava sempre ali, chegando em segundo, chegando em segundo. Tem até uma música que fizeram lá sempre atrás do alemão, né, que era no caso era o Schumacher, né, sempre atrás do alemão, é o Rubinho. Então, por isso. Rubinho Pé Tirel. Aí ele fez dezenas de comerciais, participava de programas, talk shows e não sei o que. Ele virou um palhação nacional. Né? Tipo, ele já estava sendo um palhaço lá nas entrevistas que ele fazia antes, e ele virou uma sensação nacional. Né? Esse pessoal fã de boxe parava para tirar, para pegar autógrafo dele, tirar foto. Né? Ele era aquele cara que sempre fazia aqueles comerciais em que alguém se ferrava, ele sempre se ferrava por causa do azar. Então virou figura folclórica. E ele fala, ganhou muito mais dinheiro com essas palhaçadas do que se ele fosse campeão mundial. Enfim. Daí ele fala que ia dar entrevista pro Larry King. Ele, pô, o Larry King não morreu, né? O empresário não era o Larry King da televisão. Enfim, depois do tempo, e o Zezão com aquelas lutas pequenas, com os adversários menores, ali ranqueando, né? Ganhando e tudo. Uma hora ele fala assim, ó, tô querendo me aposentar, né? A Yada e eu conversamos, achamos que é bom a gente me aposentar. Acho que nesse momento a até já tinha tido o primeiro filho. Daí a gente conversou lá com o Chicletinho, e daí faz umas 4 lutas aí contra lutadores amigos, pra eu me despedir, pra fazer aquela despedida bonita e tal. E daí, assim, ele fala assim, ó, vai levantar um dinheiro X, com $400 mil para cada um, e o treinador fala, não, não quero. Não quero ganhar dinheiro assim. Né? Meu negócio é lutar campeonato, brigar para ser campeão, não ficar fazendo palhaçada. Eu não quero, pega, vai pro Brasil e acabou. Volta pro Brasil, dá um tchau pro Zezão, deseja boa sorte e né, apertei sua mão, que não era mais calejada e grossa, era macia como uma luva de 16 onças, ao contrário da minha, que quase 40 anos de aposentadoria continuava ossuda e forte. Né? Então ali foi a separação dos dois. E daí, por mais isso, gente, passaram-se, se não me engano, 14 anos. Né? Os dois ali, desde que o Zezão era moleque, ainda com 17 anos, então o Zezão já está com seus 20 e tantos anos, não, 33, né? Tá com 33 anos, então foi um tempão aí. E daí, 8 anos depois, se não me engano, 8 anos, sei que você tem que dar um total de 22 anos, se não me engano, gente, entre o presente da narrativa, aliás, o presente da enunciação narrativa, que é o momento em que o treinador lá nos seus 70 e tantos anos está contando a história, e o tempo da narração, né, que é da narrativa, aliás, que é quando está acontecendo a história. Então passou 20 e tantos anos. Nesse meio tempo todo ali. E não foi a última vez que ele viu o Zezão. Né? Aí o dia ele foi no churrasco, na casa do amigo, não sei o que, a esposa queria que ele parasse na padaria, parou na padaria e encontrou o Zezão, totalmente anônimo, né? Não era mais estrela nenhuma, não era conhecido. Estava lá administrando seu dinheiro, a Yada investindo em fundo de ações, ganhando dinheiro tal. Então tá bem de vida, né? Aposentado, de boa, gordinho, careca, com 2 filhos, esposa. E daí eles olham e o Zezão desse meio tempo tentou falar com ele, não conseguiu. Né? Ele ignorou, porque ele ficou magoado mesmo com o Zezão, ele ficou puto. Porque era a última chance que ele tinha, porque era vamos dizer assim, o sonho da vida dele era ganhar o campeonato. Né? E o Zezão era esse cara que ia ganhar o campeonato, que ele no ano passado. Ele falou assim, ó, Zezão, daí o Zezão vai querer abraçar e falar falar para os filhos, olha, meus filhos, tudo que eu sou, devo a esse homem e tal. Porque o Zezão tinha esse amor por ele, né? Mas ele não tinha amor pelo Zezão. Ou quando ele tinha, ele não queria admitir. Né? Se ele teve alguma vez.
acho que você tá confundindo as coisas, nunca fomos amigos, era só seu treinador, para mim era um trabalho, como qualquer outro. Aí Zezão fica puto, né? Seu velho filho da puta, então era isso, você não me atendia porque não queria. O Zezão, bobão ainda, né? Achou que não conseguia falar com ele mesmo. Então toda vez que dizia que o senhor estava viajando, era mentira. Escuta aqui, seu miserável. Quem queria que eu fosse campeão mundial era você, não eu. Não devo nada ao boxe. Dei a ele tudo que pude e ele me deu tudo que eu tenho. Eu queria apenas comprar a minha casa, comprar a casa da minha mãe e comprou. Né? Que o objetivo do Zezão lá no começo era comprar a casa para os pais. E ele conseguiu comprar. E depois ganhou muito mais dinheiro. Né? Sou um campeão da periferia, porque venci na vida e fiz o melhor que o que tinha. Então ele fala assim, ele não foi campeão do boxe, mas para ele foi um campeão porque ele venceu na vida, assim, financeiramente, né? Então ele foi bem sucedido financeiramente, para ele foi um campeão. Seu velho fracassado, seu merda. Ao contrário de você que não foi porra nenhuma, ele jogou na cara aquela coisa, você ficar magoado, você pega e fala o que tiver na cabeça. Aí ele vai falar, não eram palavras dele, eram palavras da Iada, saídas da boca dele. Então, aí nesse momento a gente vê a mágoa, né? Como o treinador ele tem essa mágoa toda guardada e ele destila essa raiva, esse ódio, essa mágoa toda nessas palavras aí. Ele bota a culpa na Iada e não no Zezão. Pode ter influência da Iada ali, com certeza, mas é o próprio Zezão falando também. O Zezão fala por si. Poderia ter feito que ele desistir e tal, não sei o que, ele fica lá chorando suas pitangas. E daí ele fica se comparando, às vezes é um cara que acorda tarde, vive no luxo, né? Eu não, eu acordo cedo, alimento meus cachorros, a hora que ele ainda tá dormindo eu já tô saindo e tal, aí tá magoado. Né? É o cara que está contando a história para alguém. Lembra que o narrador ele tá contando essa história para outra pessoa que a gente sabe quem é. Né? E daí ele fala que a última cena é bem interessante. Né? Ele está assistindo o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi. E daí quando ele fala que é uma plateia cheia de milkshake, pessoal, não é milkshake de tomar, não, tá? É tipo, são árabes com a cabeça que ele fala, com todas aquelas porcarias brancas da cabeça, que parece uma toalha de mesa. Então milkshake tipo, é gira, tipo o Habib's que a gente fala. Tipo os árabes em geral lá. Daí o pau cantou, eram dois brasileiros. Daí ele fica. E daí um dos brasileiros ganha, ele lembra que um dos brasileiros que ganhou, o brasileiro que ganhou a luta ali, que foi o campeão mundial do jiu-jitsu, foi um que apanhou do Zezão lá no começo da história, quando apareceram lá e o Zezão sentou e derrubou todo mundo no braço. Né? E daí ele fala assim: o jeito de se vencer na vida não é com as nobres regras do Marquês de Queensbury, mesmo, com essas bichonas com estrangulando os ovos com os outros com o sovaco, com os ovos, né, com a virilha. Seremos vencedores de cu virado para cima numa luta em que o campeão estrangula o adversário pelas costas, ora com o sovaco, ora com os ovos. Eu lembro que eu mostrei isso aqui para uma aluna que não estava mais no projeto, não são as duas, né, são uma que nem entrou direito, e ela falou, ai, que nojo. Mas enfim, é a raiva toda dele sendo destilada aqui no fim, né? Aí ele fala que depois ele desligou a televisão, dormiu o melhor dos sonhos e tal, e termina aí. Né? Então, alguns podem ter ficado decepcionados com o final, né? Achando que ia ter aquele grande campeão e tal, não teve. Né? Porque é uma história da vida real. E como o Milton misturou personagens verdadeiros aí, né? Alguns campeões de boxe verdadeiro, adversários que realmente lutavam boxe, se o Zé não fosse campeão, ele ia contradizer a própria história. Né? Então o Zé é um personagem fictício que apareceu na história ali e não foi campeão. Mas o que é interessante, né? Essa reflexão dele fala assim, olha, tinha alguma coisa ali que não fazia a gente ganhar. Né? Aí ele fala que ele acreditou em Deus, que só podia ser Deus interferido na vida. Porque às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem e a gente fica injuriado, a gente fica bravo, revoltado contra o mundo, contra Deus e tal, não sei o que, e meu, não era para acontecer, né? Não era para o Zezão ser campeão. E aí a gente vê essas duas coisas, mas quem que estava certo, o Zezão ou o treinador? Porque às vezes você tende a simpatizar mais com um, você tende a simpatizar mais com o outro. Na verdade, tinha um certo e um errado ali. Né? O que o Milton está mostrando é a natureza humana com defeitos, qualidades e aliás, qualidades e defeitos nos dois personagens, nos dois protagonistas. Né?
O treinador, ele era leal, ele gostava, ele era um cara sincero, transparente, era um cara guerreiro, ele tinha aquela irascibilidade necessária, para vencer e tudo, mas ele é um cara descontrolado e, vamos dizer assim, desordenado em outros aspectos. O Zezão, ele era um completo retardado, né, vamos dizer assim, um completo uma nulidade, e ele se desenvolve, ele vai desenvolvendo a sua personalidade, ele vai melhorando, só que ao mesmo tempo ele também vai adquirindo vícios e defeitos no meio da história. A gente vê aí, né, o primeiro problema que ele teve, né, para não ganhar o cinturão foi justamente para um vício dele, né, que era lá embaixo. Mas enfim, mas o Zezão também tinha o seu lado bom. Né, ele começa a fazer aquilo lá não pelo desejo de glória, mas pelo desejo de comprar uma casa para os pais. E daí ele vai fazer, e você vê que o Zezão, no fim das contas, o que ele queria era família. Ele queria aquela vida que ele tinha ali naquele momento. Né? Ele, a esposa, os filhos, uma vida estável, tranquila, segura e tal. Né? No fim era o que ele queria. O treinador queria a glória. O Zezão queria o sossego. Né? E no embate entre esses dois desejos de vida aí, tem todo esse conflito entre os dois. Tá? E vai mostrando a natureza humana, como ela se manifesta em um e outro. Tá? Isso que é o interessante da história. E no meio disso tem Deus ali regendo tudo. É assim, como se não importa o que um quer, o que o outro quer. Deus vai fazendo os caminhos ali, né, para eles. E por isso que era Deus oculto no canto do corner. Tá? Então esse é o grande mensagem do livro do Milton, um livro bonito. Né? Tem gente que desistiu por causa dos palavrões, por causa das coisas que o treinador falava, da sua filosofia de vida, do seu machismo, não sei o que, mas foi uma pena, né, porque tem camadas e camadas aí de interpretação, né, nessa história. Eu tentei expor para vocês aqui. Agora eu vou ler um pouquinho dos comentários e daí vou ver o que vocês têm para falar. E vocês gostaram, gente, desse livro? Deixa eu ver. Aqui, boa noite, boa noite, boa noite. Só por comentar mesmo, não tem nada para comentar. Vamos ver. Tá, o Bichona já falou. Só percebe que faz falta quando perde a bicicletinha. Coisa de lutador com o pau rasgado. Jogador puto. Tô falando com a bichona. Deixa eu ver, tava com saudades das participações da Fernanda. A Fernanda participava bastante no Tolkien. Aliás, ela foi idealizadora do Tolkien. Né? Fernanda no fundo. Deixa eu ver. Não, mas tem uns comentários grandes aqui, deixa eu ver. Aposentar, cara, ele é muito burro, o treinador fez o certo. Então, algumas vezes a gente vai se aproximar mais do pensamento do treinador, às vezes a gente se aproxima do Zezão. Né? Porque o Milton consegue fazer isso, você fica transitando entre um e outro. Né? Entre vamos dizer, o desequilíbrio de um e o desequilíbrio do outro, a sensatez de um, a sensatez do outro, a irascibilidade de um, a moleza do outro. Tá? Irascibilidade é aquela garra que a gente tem quando a gente usa a ira, né? Não no sentido de pecado, mas de potência, para fazer o que a gente precisa. Tá? E quem tinha essa irascibilidade muito bem ordenada em muitos momentos era o treinador. Tá? E o Zezão só tinha porque o treinador movimentava ele. Ele era movimentado pelo treinador e pelo desejo de outras coisas, que era ter um sossego na vida. Mas só que os dois acabam se desordenando em vários momentos. Tá? E isso que acaba ferrando com a vida dos dois, inclusive. Vamos ver. O Zezão não queria mais ser lutador, só vida de milionário. Exatamente. Resumo, o cara começa pobre fudido, vence na vida, e no final vira um milionário de merda que não foi campeão mundial que não quis. Esse é um jeito de ver a história do Zezão. Porque não quis e porque não havia neurônios que sustentassem a vitória. Se ele tivesse ganhado no começo, provavelmente teria largado o boxe lá mesmo. Se ele tivesse ganhado do jamaicano lá, ele teria largado ali, eu acho. Porque não sei, coroei minha carreira. Talvez ele defendesse os títulos algumas vezes, que era o que estava nos planos do treinador, né? Ganhar e defender. E depois aposentar. Porque o Zezão não tinha esse sonho de ser um grande boxeador. Ele tinha o sonho de construir uma vida tranquila. Falou pouco, mas falou bonito. Obrigado, Nicolas. Livro inteiro, sim, final não. Você gostou do livro inteiro, mas não gostou do final. Vamos lá. E beleza, alguém quer escrever mais alguma coisa? Falar alguma coisa?
Nossa, eu tô gripadão. Pode falar, Guilherme. Achei que o livro teve um final inesperado, né? Não. Tava, tava esperando isso. Mas é de se pensar se realmente o Zezão foi um perdedor, porque conforme a gente vai lendo, o livro joga uma visão do treinador. Sempre foi assim, sabe? É, porque ele que tá contando a história, né? Sim. Mas se a gente for ver o lado do Zezão, Uhum. ele venceu. Sim, Nunca quis ser esse grande campeão e fez desses imprevistos da jornada a vida dele e montou em cima daquilo, entendeu? Ao invés de só ficar triste ou aceitar a derrota e cair em depressão. então, o que é interessante? Que foi meio que o caminho do. Não sei se o treinador exatamente entrou em depressão, mas é um cara que vive com uma mágoa que ele não consegue se livrar dela, né? Ele fica com aquela mágoa o tempo inteiro, ele está desabafando. Esse livro, essas 200, quantas, 200 e tantas páginas, acaba sendo um grande desabafo do treinador com outra pessoa. Ele está contando a história toda né, dessa trajetória profissional dele como um desabafo, né? Um desabafo só que cheio de mágoa e ressentimento. Agora, isso que você falou é interessante. Se a gente voltar nos capítulos, não lembro em qual, tem uma hora que o Zezão chega e fala pro treinador, mas será que a gente precisa mesmo disputar o título? Será que a gente precisa ficar só nessas lutinhas pequenas, mordendo um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, né, ganhando com o mercado de apostas e tal? Por quê? Ele queria mais segurança para ele, porque também no filme no Rock 2, tá? O Rock, depois de lutar contra o Apollo, né, no primeiro filme, né, e perder por pontos, ele tenta levar essa vida normal, né, com o dinheiro que ele ganhou e tal. E quando ele vai tentar conseguir emprego, você vai falar assim: não tem emprego para você e tal, mas por que você não volta a lutar? Você bate bem e tal. Ele fala: então, você já levou 500 socos na cabeça numa mesma noite? Ele fala: isso cansa. Né? Então, assim, quem tá tomando soco na cabeça é o Zezão ali, né? Então, tem isso também. Não é fácil. E o. Você arruma outro livro para analisar de novo. Não, eu vou arrumar sim. Todo semestre tem um. Eu tô querendo pro semestre que vem, talvez esse aqui, né, do Fábio Gonçalves, depois eu vou falar dele um pouquinho, ou talvez um outro que não chegou ainda para mim, mas ele já tá vindo, é o do. Esqueci o nome do cara agora. Não, enfim, mas ele escreveu A Sombra do Pai, é o. Entrevistei o cara mês passado. Não, esse mês mesmo. Não, mês passado. É o. É rapidão. Sombra do Pai. Sombra do Pai. Livro. Danúbio. Luiz César Araújo. É um livro de contos do Luiz César. Mas esse do Fábio aqui é muito bom. Né? E eu queria que o pessoal do terceirão saísse, né? O pessoal que está no terceirão saísse. Isso aqui é uma coroação. É muito bom mesmo. Tá? Mas o. Então é isso. O Zezão ele queria essa vida simples, essa vida tranquila e queria essa vida em família. Tanto que quando ele está lá todo apaixonado, gadeando lá a Silene, né, que era o grande amor da vida dele, que ele sempre fala pro mestre pra Silene? Ah, vamos casar, eu te dou tudo que você precisa, eu tenho dinheiro guardado para as horas difíceis, não sei o quê. Então, mesmo ele tendo esses desvios dele, né, meio de traição, de pegar vagabundo, não sei o quê, ele queria aquela mulher, o ideal dele era aquela mulher para ele casar e sossegar e ser aquele pai de família que ele era ali no final. Né? E o treinador queria que, pode até ser, mas primeiro vamos ser campeão. Né? Porque o treinador projetava o seu fracasso, né? O fracasso com o qual ele nunca se conformou, por cagada dele também, por desordem dele, porque o que ele fez no passado? Ele foi desordenado. Né? Ele foi para farra na véspera da luta, né? Se envolveu numa briga e quebrou a mão. E daí ele perdeu a luta. Né? Quer dizer, é um cara que. Mas é aquele cara guerreiro, tá vendo esse coisa do treinador? O treinador não é o cara que desiste fácil. Ele pega e vai lutar de mão quebrada. Perdeu a luta, mas foi lutar.
O Zezão já era mais molengão, já era mais, né, bebezão, chorão e tal, desde o começo. O treinador mandava, ele ia lá, batia. Mas ele era aquele bebezão chorão, o tempo todo. Né? Bobalhão ali. Ele se desenvolve, sua personalidade melhora, se desenvolve tudo, mas ele continua meio bebezão o tempo todo. Agora o Zezão falou. Mas o treinador, assim, os dois tinham as suas desordens de espírito. O espírito que eu falo assim da consciência mesmo, desordem de consciência, desordem de inteligência. Ambos tinham. Né? Agora a gente pode, às vezes, alguns aí optaram, falam, o treinador estava certo, outros falam que o treinador estava certo. Né? Eu digo que, assim, se eu fosse optar por alguma das outras coisas, assim, os dois têm que estar certo. Porque às vezes na vida você tem que ser mais guerreiro e lutar pelo que você quer. Tá? Você não pode ser, né, como ele fala assim, naquela palmolência do Zezão. Mas também você tem que buscar as coisas certas. E no fim das contas era o que o Zezão estava buscando. Né? As coisas melhores da vida. Então fica nesse conflito aí. Isso que é interessante. A grande literatura, às vezes, ela não é feita de respostas simples. É isso ou é aquilo. Tem conflitos que a gente precisa resolver, tá? E eles ficam no ar. Tá? Vamos ver. Tem mais comentários aqui. A meu ver, o livro tem alto e baixo. Nos altos, Zezão batia, nos baixos ele empacava. Foi bom comentário. Nos altos, o treinador estava puto, nos baixos estava do mesmo jeito. O treinador era meio que aquele cara o tempo inteiro resmungão. Como fala, ranzinza. E deixa eu ver. Zezão, Zezão, pelo amor de Deus, não entendi. O livro inteiro só queria sexo, putaria, lutar nada. Não é só isso, né? Mas ele teve os seus momentos de desvio, né? Quando ele começou assim que ele começou a ficar famoso e ganhar muita coisa e tal, né? Aquele rapaz lá com seus hormônios explodindo, ele começou a fazer um monte de cagada, né? Como muitas pessoas fazem. O Zezão mostrado ali não é um personagem isolado. Ele é uma faceta do ser humano que muita gente, né, tem. Né? E não só em relação ao sexo, é a desordem de consciência, desordem espiritual, desordem de inteligência. Tá? Então, o que o mito está retratando aqui? Desordens. Né? Então, o Zezão teve as suas desordens e o treinador também teve as suas. Só que eu acho que quem soube lidar melhor com as suas desordens, no final das contas, foi o Zezão, que buscou estabilidade. O treinador continuou com a sua vida lá, com a sua academia de gordas e não sei o que, tal, vivendo bem, levando uma vida tranquila, até porque ele ganhou um bom dinheiro esse tempo todo, né, investiu, mas ele não soube lidar com suas desordens porque ele guardou aquela mágoa durante todos aqueles anos, aqueles 8 anos que se passaram entre o final da carreira do Zezão e os dois se reencontrarem e o fim da história, ele assistindo lá o jiu-jitsu, parece que ele não conseguiu se livrar daquele ressentimento, né, daquele rancor, daquela mágoa. Então, quem soube melhor lidar com as suas desordens, com certeza foi o Zezão. Né? O treinador não sabe. Ele é um cara desordenado. Né? Ele é um cara que consegue fazer as coisas, um cara focado e tudo, mas que guarda ressentimento. Né? Muito profundo e que não consegue muito deixar para lá. Como a gente vê nessa narrativa. Ok. Guilherme, eu consegui responder bem seu comentário. Porque eu acabei me desviando e falei um monte de outras coisas. Desordem de inteligência. Inteligência naquele sentido de consciência mesmo, de espírito, né? De você saber diferenciar as coisas, você saber escolher, saber, né, se comportar, saber agir no mundo. Tá? Segundo, vamos dizer assim, não é desordem de inteligência, é só de neurônios, tá? É desordem de inteligência de consciência humana mesmo, tá? De espírito. Então, quando, por exemplo, o treinador tem aquela revelação, aquele insight, e diz que passa a acreditar em Deus, tudo, porque tem alguma força, aí ele tem aí a consciência está bem atinada, ele fala assim, bem mesmo ele estando puto, ele fala assim, meu, tem uma coisa aí, né? Então foi um momento vamos dizer assim, de brilho do treinador, quando ele sacou que algumas coisas não são para acontecer. Tá? Então vocês veem que tem momentos, tem seus altos e baixos, né? O treinador o tempo inteiro ele tá puto, mas tem momentos que ele fala coisas muito pertinentes, muito acertadas. Tá? Que o Zezão não tem inteligência, agora inteligência mesmo de sabedoria, para conseguir entender.
E o Zezão é a mesma coisa, né? Ele tem os seus desvios, mas ele está buscando uma coisa mais, vamos dizer, uma coisa mais correta para a vida dele. Né? Não, sim, mas esse é o jeito do treinador. E por que ele trata tão mal o Zezão? Porque ele não superou sua mágoa. Ele ficou magoado, e isso que é interessante, ele ficou magoado porque ele projetou o seu fracasso, o fracasso dele no passado, no Zezão. Então ele quis que o Zezão vencesse porque ele perdeu. Porque era a chance dele ganhar de algum jeito. Porque ele não podia mais ganhar como boxeador, ia ganhar como treinador. Né? Então ele viu a chance dele conquistar uma glória que ele não conquistou. Só que não era o que o Zezão queria. Né? Então ele tratava mal mesmo, ele trata o Zezão mal o tempo inteiro. No, no livro, ele trata o Zezão mal assim, ele trata ele bem, ele dá assistência médica, odontológica, dá não sei o que, dá um monte de coisa pro Zezão no começo, mas ele sempre tinha um pouco mais de interesse nessa glória do Zezão, né, que seria a glória dele. Mas ele trata o Zezão o tempo inteiro, porque isso é um pouco dele, tá? Esse jeito meio casca grossa de ser, isso é da personalidade dele. Né? E sabe lidar com os imprevistos, sabe? O Zezão, sim, ele acaba sendo, no final, o Zezão acaba sendo mais sábio que o treinador, talvez até por a sua consciência mais limitada. Tá? Como a inteligência dele é mais limitada, e ele queria coisas simples, então ele lida com as coisas de uma maneira mais simples. Né? Aí ele tem um outro tipo de sabedoria. O treinador não. O treinador ele tem uma ganância de glória e faz com que ele se desordene. E daí ele não consegue lidar com os imprevistos, que seriam as coisas que dão errado na vida. Né? Tão bem como o Zezão sabe. Por quê? Porque o Zezão é mais inteligente que ele, não, porque o Zezão está mais focado em coisas mais simples. O Zezão está ali mais, né? Quer mais isso aqui. Gente, se não me engano, quando o Milton deu uma entrevista sobre esse livro, ele falou que ele se baseou num livro do Stendhal, que é um escritor francês, que, se não me engano, é Cartucha de Parma, tá? Que conta mais ou menos uma história parecida, bem diferente, mas parecida com essa. Tá? Começar o erro, que ele mesmo comentou no passado, obrigado, Zezão, por fazer tudo que ele não fez. Exatamente. Bom, gente, gostaram da história, então? Gostaram do livro? Gostaram das análises, dessa análise final? Meu nariz até desentupiu aí enquanto eu falava. Melhorei um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho desse livro do Fabão, então. Esse aqui, gente, é baseado em fatos reais, tá? Fatos reais, mas assim, com coisas inventadas. E chama, ó, Uma Negra Comédia, né? Que é a história de um cara que é o Júnior, né? O Juninho, que cresce numa favela paulistana ali, que em Diadema, né, uma favela barra pesada em Diadema, cercado de traficantes, de não sei o que, blá, blá. E ele vai desde a sua infância até a sua vida, vamos dizer, mais ou menos adulta, jovem adulto, tá? E aí vai ter traços da vida do próprio Fábio, tá? Então, algumas coisas ele viveu e viu, e outras ele criou e colocou ali, tá? E é uma história porradeira, tem violência pra caramba, tem sangue, tem morte, tem, enfim. Mas é muito profundo e muito bonito também, tá? Quem leu comigo, algumas de vocês já leram comigo o Fábio Gonçalves lá no passado, né? A gente deu os contos dele e leu o Milagre em Paraisópolis, que é outra história que se passa na quebrada. Né? Que putaria não tanto, não igual nesse que a gente terminou de ler, tá? Tem assim, tem adultérios, tem coisas, né, erradas, tem inclusive coisa mais pesada, né, abuso, mas nesse sentido aí não. Esse é um dos livros que eu talvez vá querer, provavelmente vou querer. Daí eu vou fazer toda a propaganda dele agora em julho, inclusive, para já começar em agosto lendo, para dar tempo de terminar até dezembro. Porque é um livrinho aqui, ele tem 200 e. É quase o mesmo número de páginas aí do Deus Oculto, 223, 24, 223. É um bom livro, tá? O melhor livro que eu li esse ano foi esse aí, inclusive, livro nacional foi esse. Vamos ver. Vamos lá.
E, de modo geral, o livro foi ótimo, mesmo com o final não tendo agradado muito. Porque a gente espera aquele final de filme, né? Aquele final hollywoodiano, ou com uma grande tragédia, ou com uma grande vitória. E, na verdade, é aquilo ali, tipo, são coisas que acontecem no dia a dia, na vida, né? Literatura meio que, às vezes, é isso. Né? O Juan quieta por causa disso aqui, né? Tá certo. Então, gente, estamos terminando o projeto. Tá? Encerra-se hoje aqui o Deus Oculto no Canto do Corner, do Milton Gonçalves. Agradeço muito pela participação de todos vocês, pelas interferências aí, pelos comentários, né? Pela paciência também. Tá? E semestre que vem, a partir de agosto, espero que vocês participem aí dessa nova jornada. Muito provavelmente será ser aqui, se não for, vai ser um livro do Luiz Sérgio de Araújo, mas que eu não sei se eu vou colocar ele não. Tá? Por do Fábio mesmo. Eu espero que o Milton envie uns exemplares que ele falou que ia enviar. Tem alguns de vocês que eu quero muito presentear com esse livro, mas eu não sei quando que ele vai enviar. Tá? O Milton ficou de enviar uns exemplares aí. Então vocês gostaram bastante. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma despedida? Escrever? Podem. Semana que vem já não tem mais. Não, todos muito quietinhos. O frio tá deixando todo mundo, né, corujado. Tem mais um monte de comentário aqui que eu não vi. Esse é bom. Eu nem preciso de horas, mas vou participar. Não, mas é isso aí, às vezes a gente participa por prazer, porque a literatura desperta isso na gente. Nicolas Ferreira. Esse foi o segundo final do livro que eu não gostei. Só essa semana. Final de livro, né? Entendi. Muito obrigado, Milton. Esse aqui ele vai gostar, gente. Muito obrigado, Milton Juan, por fazer este livro. Mas eu fiquei triste pelo treinador. Acontece. Sim, a gente fica triste por ele também, né? Porque é um cara que realmente, nesse aspecto de não superar as mágoas do passado, ele fracassou. Mas tirando isso, o livro é muito bom, parabéns. O Milton vai gostar de escutar isso. Ele fez rir muito, sim, é um livro que a gente ri bastante também, porque os comentários, principalmente os comentários, né, as filosofias, as filosofadas do treinador são ótimas. Aqui nesses últimos capítulos mesmo tem, ele fala umas coisas que são muito engraçadas. Quer ver, ó? Verdade. Deixa eu ver se eu acho uma boa aqui. Aqui, ó. Não, eu nunca o vi ser entrevistado. Primeiro porque não entendo inglês. Entendo inglês e os brasileiros da casa tinham ido embora. Me deixado num país que não era para mim. Segundo que dava nos nervos, era um sujeito que deveria ter sido um dos maiores lutadores de todos os tempos, bancando palhaço de circo. Com aquelas histórias idiotas de como ele se fudeu. Esse é o treinador. Aí aqui, ó. Saiu até na capa da Ring Magazine com o Zezão de cetro e capa vermelha, mas sem coroa. E o título era A King Without a Crown, ou seja, um rei sem coroa. Que em inglês quer dizer, daí deu a tradução dele, né? O lutador que não foi campeão de porra nenhuma. Ele é muito engraçado, cara. Ele deu a tradução, livre tradução, né? O lutador que não foi campeão de porra nenhuma. Ele leu para mim as dezenas de comentários elogiosos sobre grandes qualidades como lutador, feitos por gente como Floyd Patterson, Hector, Matthew Camacho Ray, Bloom, Mancini. Comentários de consolação para uma carreira meia boca. Então ele tá ali o tempo inteiro dando alfinetadas, né? Eu gosto do. Assim, se você falar qual é o meu personagem favorito, eu vou falar que é o treinador. Enquanto personagem. Enquanto construção literária, é o treinador, porque ele é muito engraçado, ele é muito espontâneo, ele é muito transparente. Né? Mas você vai falar de qual a personalidade que se deu melhor, né? Qual a personalidade mais resolvida, é claro que é a do Zezão. Mas o treinador ele é engraçado. Né? Vamos lá. Os exemplares. Essa frase foi Absolute Cinema. Do campeão de porra nenhuma. De humor, muito bom.
Ah, ele tá, o Milton, o Juan tá pedindo pra você fazer mais livros com esse humor do treinador. Assim, as pérolas do treinador são outro nível. A parte da praia no começo do livro eu rachei também. Aquela parte da praia lá, e a molecada fica todo doido, o treinador só olhando, né? E tu tinha que fazer um livro mostrando mais o cotidiano do treinador antes de conhecer o Zezão. Histórias do treinador. Ah, do padre, pô, do padre no avião, é verdade. Realmente. O padre perde a paciência com o Zezão. Tá certo. Gente, então é isso. Agradeço aí a presença de vocês. Tá chegando já em 19h46, mas tá ótimo. Presença e participação esses meses todos, né? Paciência, entusiasmo, perseverança de continuar vindo aí toda terça-feira. E daí pro semestre que vem, agora em julho, eu já começo a fazer a propaganda e vocês vão saber. Eu peço que vocês não saiam do grupo do WhatsApp lá, porque eu vou precisar entrar em contato com vários de vocês. Eu ainda não tenho alguns dados para mandar para não sei quem está fazendo o certificado agora, né? Antes era a Paula que fazia, a Paula agora tá de licença porque teve nenê. Mas alguém lá no IF está fazendo. Então, daí, em breve, provavelmente no semestre que vem, vocês vão receber os certificados de participação do projeto. Beleza, gente? Então, obrigado. Agora encerrou de vez mesmo. É o fim do projeto. Encerra agora, né? O fim dos encontros. Tá? E obrigado por todo mundo. Desejo aí boa noite, bom descanso. Quem vai estudar ainda para a prova, né? Quem tiver prova aí essa semana, amanhã, ou estudo, tá certo? E até mais, pessoal. A gente se vê no IF. Certinho? Vou encerrar a gravação aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Eli.